Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Machado Esporte ao vivo, para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet, para o Brasil e o mundo todo. Hoje, quinta-feira, último dia para sabermos o 8º finalista da Copa do Brasil. Santos e Atlético Mineiro se enfrentam logo mais à noite no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Sem dúvida alguma, um jogo que promete muitas emoções. Primeira partida deu empate, 0-0, e agora, se houver empate novamente, pênalti. Qualquer vencedor garante vaga para outra competição. É a maior competição em termos financeira da América do Sul, hein? Mais de 60 milhões para o time campeão. Olha, nos pênaltis ontem, quem viu o jogo ficou satisfeito com o que viu. Cruzeiro e Fluminense empataram no tempo normal e nas penalidades o Cruzeiro vai adiante. Portanto, o Cruzeiro, que é o atual bicampeão, luta agora pelo tricampeonato da Copa do Brasil. O Atlético do Paraná ganhou do Fortaleza. Mas também muita gente falava que ia ser uma vitória tranquila, e não foi bem assim, não. Foi merecedor da vitória? Foi. Mas um placar magro, e o Atlético do Paraná também vai para o mata-mata na sequência da competição. Os assuntos de hoje no Machado Esporte tem o Neymar também. Cortado agora definitivamente da Copa América por lesão. Só não se sabe se é daquela mesma região que ele teve a cirurgia ou uma outra região. Mas, de qualquer maneira, o Neymar, que vive um inferno astral terrível, está fora da Copa América. Logo no comecinho da partida de ontem, ele já sentiu um problema no pé e acabou sendo substituído pela equipe comandada pelo Tite. Brasil, que ontem ganhou pelo placar de 2-0. Bom, nossos convidados de hoje, com muita alegria, aqui eu estou trazendo o nosso querido Carlito Macedo, um dos maiores nomes, né, no cenário esportivo, como professor de educação física, como preparador físico também. E a gente vive um dilema, porque agora vem a Copa América, dá uma parada nesse Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, e aí a gente vai discutir, isso é bom, não é legal, né? De que forma esses times poderão entrar após a Copa América em ritmo acelerado. Meu amigo Carlito, muito boa tarde, prazer ter ele aqui com a gente, tudo bem? Boa tarde, Edson, boa tarde, Alessandro. É sempre bom estar de volta aqui com os amigos para a gente poder falar de futebol, que é a coisa que mais interessa a todos nós. Você viu o Brasil ontem, qual a sua expectativa? Está otimista em relação à Copa América? O Brasil é o grande favorito, na realidade, por estar jogando em casa. A última Copa América que o Brasil patrocinou acabou vencendo, foi em 89. Eu acredito que o Brasil tem a condição de fazer uma grande campanha e, consequentemente, levar o título. Não será fácil, porque muitas equipes possuem qualidade suficiente até para também disputar e ganhar o título. Mas a gente, como brasileiro, leva fé no Brasil. E pela tua vivência, Carlito, o pé do Neymar, quando ele saiu, você pensou na hora que era naquele mesmo local da cirurgia ou pode ter sido em outro local? Não, porque na hora quando passou de volta a imagem, deu para notar perfeitamente a torção do tornozelo. E ali já se percebeu que alguma coisa mais grave poderia ter acontecido no tornozelo do jogador. E hoje de manhã foi comprovado que houve uma lesão de um ligamento. A necessidade de tratamento, de recuperação. Isso é um desfalque muito grande para a seleção brasileira. Muito bem. Já já o Carlito fala de seleção brasileira e vai falar muito sobre o duelo entre Santos e Atlético Mineiro. Olha, você que vai trocar o pneu do seu carro, não pense duas vezes. Traga o seu carro no Blanco Pneus. Eu falo do Blanco porque é o melhor preço em pneus da Baixada. E não apenas pneus. Tem a melhor revisão automotiva para o seu carro. O pneu Aro 13, a partir de R$ 169. O pneu Aro 14, a partir de R$ 199. Eu lembro a você que o Blanco tem duas lojas ali na Antônio Merique, no número 551 e no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Alessandro Nunes Bortolomazzi, boa tarde para você, tudo bem, Alessandro? Boa tarde, Edson, boa tarde, amigos do Machado Esporte, Carlito, a todos vocês que estão acompanhando em casa. Aqueles mais antigos, aqui, da minha época, da época do Edson, Carlito, Guido, tinha um desenho que falava assim, o Saída Leão da Montanha, sabe a Saída Leão da Montanha? Saída pela direita, né? Aí saiu o Leão da Montanha. Quando a coisa tava preta para ele, quando não tinha mais jeito, ele pegava saída pela esquerda, era Saída Leão da Montanha. Eu acho que ontem
no jogo do Brasil contra o Catar, nós tivemos uma saída leão da montanha. Ou seja, as pessoas conseguiram tirar o Neymar da seleção brasileira sem que tivesse toda aquela celeuma, olha, tá saindo por conta do caso da menina, por conta mas essa lesão, que pode ser que não seja tão grave, né, que desse para fazer um tratamento lá mesmo, dentro da Granja Comari, né, uma espécie de um tratamento lá, porque foi uma lesão ligamentar, como estão falando, mas de repente é uma lesão que dava para ser controlada e ele jogasse a Copa América normalmente. Isso aí já fez com que, olha, vamos fazer o seguinte, Neymar, vai cuidar da sua vida agora, vai cuidar da sua lesão, mas vai cuidar principalmente da sua cabeça, das coisas que estão acontecendo, vai se defender, vai deixar as coisas claras para poder voltar numa boa e isso não vai atingir a seleção. De uma certa forma, o Tite agora vai se concentrar no seu time, no que ele tem na mão, quem ele vai colocar no lugar do Neymar nessa convocação e vai seguir à frente a Copa América. Eu acho que foi uma saída leão da montanha, foi bom para todo mundo. Agora, nós vamos falar a respeito muito do Santos, mas só para concluir o caso do Neymar. Ele tem 26 anos de idade. Espero que esse caso dessa menina seja um divisor de águas na carreira e na vida do Neymar. Que ele consiga refletir com tudo que ele está passando por conta dessa besteira, porque foi uma besteira, uma bobeira. Ah, ele caiu sim, mas foi burro, caiu numa besteira, numa bobeira, mal orientado, que seja um divisor de águas e que a partir de agora, ele é muito novo ainda, tem 26 anos, ele consiga só pensar em jogar futebol, em fazer a sua carreira brilhante e consiga almejar tudo que ele sempre sonhou. Muito bom. Olha aqui, mês de junho é mês de festa junina. Você tem escolas, clubes, entidades, bairros e até famílias. Tem gente que reúne os amigos da família e fala, vamos fazer a festa junina em casa? Aí faz quentão, pipoca, batata doce. Tudo que você precisar em termos de festa, você encontra na Cacau Center. E dá uma olhadinha nos preços que eu estou colocando na tela. Porque quando a Cacau Center coloca preço de produto na tela, você fala, peraí, eu conheço, eu compro esse produto, você sabe que é mesmo o mais barato. Então aproveite, porque essas promoções são por tempo limitado. Venha para a Cacau Center, a maior loja do gênero em toda a Baixada Santista. São mais de 40 mil itens. Fica ali na Prefeito José Monteiro, 744, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Festa junina é na Cacau Center. Antes de eu pegar o boa tarde do companheiro Guido Bortolomazzi, muita gente ontem falava do Cueva, poxa vida, metendo o pau no Cueva e tal. E de repente alguns estão levantando uma lebre e falam, você reparou? No Santos ele não joga pipoquinha nenhuma. Mas na seleção peruana o cara joga. E ontem voltou a jogar bem, fez um gol, inclusive. Põe na tela aí, por favor, Guilherme, para quem não viu ainda, o gol do Cueva, jogando amistosamente ontem contra a Costa Rica. Aí ele recebe a bola, um para lá, outro para cá, sapatada de pé direito. E sai para comemorar. E tem gente que fala, aqui no Santos ele tem dificuldade até de andar. O cara não sabe dominar uma bola, não se posiciona. E lá na seleção peruana, o cara vai, vira e mexe, faz gol bonito, joga bem, né? Tem velocidade, tem presença de área. Será que é melhor para ele jogar na seleção peruana, hein? É jogador de seleção e não é mais de clube? Tá aí o gol do Cueva, né? Que tenha boa sorte o Cueva, porque o Santos precisa. Tomara que ele esteja realmente em grande fase na Copa América e que, de repente, surja uma vitrine internacional para que o Santos possa, quem sabe, ter um retorno do alto investimento feito nesse jogador. Meu caro Guido Bortolomazzi, Santos e Atlético Mineiro hoje, Pacaembu. Olha, parece que vão ter lotação muito grande, hein? Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Um abraço ao Carlito, mais uma vez participando aqui do nosso programa. O Alessandro também. Olha, além de ter casa cheia, a expectativa de um grande jogo. Porque por aquilo que nós já estamos vendo em termos de classificação para quartas e final da Copa do Brasil, os clubes estão, se doando uma barbaridade. Não só pelo dinheiro em si, mas também por participar de mais um campeonato importante que virou agora a Copa do Brasil, né? E o faturamento que existe aí nessa competição. Ontem acompanhei o jogo do Cruzeiro com o Fluminense, baita jogo que aconteceu ontem lá no Mineirão, com muitos gols, jogo indo para pênaltis, com golaços acontecendo, mostrando aí também a motivação que tem aí e a fala do Ganso, hein? Não sei se o Guilherme tem no final do jogo, ele vai colocar no ar. O que o Ganso falou, ele vai ser punido. O Ganso vai tomar um gancho aí da CBF com relação ao pronunciamento dele no final da partida. Vou falar muito também desses jogos e principalmente o jogo do Santos hoje, porque o técnico Sampaoli mais uma vez esconde a escalação.
O Uribe pode começar jogando ao lado do Sacha ou ao lado do Marinho. Ninguém sabe qual vai ser a situação que ele vai colocar em campo. Ou se vai de 3 zagueiros, se vai com 2 zagueiros, como é que é a formação desse meio campo. É a grande dúvida também do técnico e o Atlético não. Está definido e escalado. Bom, tem favorito? Já já vocês vão debater com a gente. Você em casa, telespectador, também pode interagir com o nosso programa Baixado Esporte. E vamos ver o que vai acontecer logo mais. É a última vaga desta etapa da Copa do Brasil. Não saia daí. Tá vendo esse controle remoto? Pelo amor de Deus, não mexe nele. Deixa ele aí onde ele está. Fica aí quietinho e a gente volta rapidinho. Até já. Está valendo! A Chevrolet abriu as portas com a seleção de ofertas Chevrolet. Você está convocado para fazer o melhor negócio da sua vida. Tem Onix 2019 com preço de 2017. Confira comigo no replay. Tem Onix 2019 com preço de 2017. Tabela VIP na troca do seu usado. E ainda tem taxa zero para toda a linha. É da Chevrolet. Corra até uma concessionária Chevrolet. Bem, o assunto é Santos e Atlético Mineiro. Antes de ouvirmos aqui o Carlito Macedo, com a sua experiência sobre esse jogo dificílimo do Pacaembu, o presidente Pérez deu uma entrevista ontem. Falou sobre o jogo e falou sobre reforços também. Será que vem mais gente aí? Ouça, vamos lá. Torcedor santista, está na hora de você ficar mais informado sobre os bastidores do seu time, o nosso Peixe, e ninguém melhor para nos ajudar com essa missão do que o nosso presidente, José Carlos Pérez. Está começando mais uma edição do Café com o Presidente. Presidente, hoje a nossa pauta é o time principal, o elenco do futebol profissional, que chegou agora a um total de 11 contratações só nessa temporada, 2 adições muito importantes. Marinho e Uribe vêm para qualificar ainda mais um elenco que já era muito forte, né? O elenco foi reforçado em 2018, com a vinda de 6 jogadores, mas nós tínhamos que qualificar o time. Com a chegada do Jorge Sampaoli, do nosso técnico, nós tivemos uma missão de reforçar ainda mais, qualificar mais o time. E daí nós trouxemos, completamos o 11º jogador, o 10º foi o Marinho, e aquele tão sonhado número 9 acabou vir já nessa semana passada, já estreou contra o Ceará, e com certeza absoluta a nossa expectativa é de que tenhamos uma boa competição do Campeonato Brasileiro e uma sequência contra o Atlético Mineiro. Esperamos a torcida do Santos em peso lá no Pacaembu, porque eu não conheço time nenhum no mundo que sem receita consiga ter um time forte. E eu dependo muito dos sócios, que têm nos ajudado bastante. Parabéns aos nossos sócios, estamos aí com mais de 32, 33 mil novos sócios. Esperamos que continuemos crescendo a nossa base de sócio. Vamos dotar e vamos dar força para o nosso time, que já é forte, para que consigamos aí uma vitória do mais alto nível e nos qualifiquemos aí para a sequência da Copa Brasil. Presidente, agora o clube entra numa nova fase em relação a buscar reforços no mercado, né? São mais negócios de oportunidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Olha, sobre novos reforços, o Santos ainda precisa, e é notório, de um lateral direito para complementar o elenco. Nós temos a saída do Rodrigo, que possamos ter a necessidade, de acordo com a exigência do nosso técnico, de mais um jogador de beirada pela esquerda para substituir o Rodrigo. Nós já trouxemos o Marinho, que faz também essa beirada mais do lado direito, mas também atua muito bem do lado esquerdo. Há necessidade dessas posições que eu falei, mas futebol é oportunidade. De repente, por uma oportunidade interessante, a gente consiga trazer mais alguns jogadores fora dessas 2 posições. Carlito, você ouviu atentamente o presidente falando e ele praticamente corroborou com aquilo que vem falando já há algum tempo. O jogo é Pacaembu porque ele quer grana. E eu acho que não é só grana. Ele fez um acordo político na eleição, fechou com o pessoal de São Paulo e falou: vou trazer jogos para o Pacaembu e tal. Deve ter sido isso. Essa é uma opinião minha. Você é favorável ao Pacaembu ou Vila Belmiro? Pode ter um peso maior, esse jogo sendo aqui ou sendo lá? O que você acha? Eu vou te dar um exemplo pela experiência que eu tenho de já ter trabalhado no Santos diversas vezes. O aspecto Vila Belmiro é favorável ao Santos. Outras vezes que estive aqui já falei que dá para contar em uma das mãos quantas vezes eu, trabalhando no Santos, perdi jogos em Vila Belmiro. Se ele fala pelo aspecto financeiro, se houver a lotação total do Pacaembu, perfeito.
O Pacaembu é importante para o aspecto financeiro. Mas eu acho que essa competição, a Copa do Brasil, é uma competição onde a valorização financeira ao chegar na final é muito maior do que pensar agora em ganhar alguns tostões a mais com uma arrecadação no Pacaembu. A Vila Belmiro é um handicap super positivo ao Santos, onde o Santos leva uma vantagem imensa. Dizer que a torcida do Santos não vai à Vila Belmiro, às vezes não vai, mas num jogo dessa importância, eu teria certeza que a Vila hoje teria a sua lotação completa. Ele joga a situação que fica um campo neutro, o Pacaembu. Será um jogo difícil, porque o Atlético vem crescendo e é um jogo onde você não pode dar um prognóstico do vencedor. Eu acredito que o Santos tem condições de vencer o Atlético, mas fica um pouco mais difícil do que seria na Vila Belmiro. E outra coisa, é um adversário pesado, então. Adversário pesado que está crescendo. O crescimento do Atlético. Eles também pensam em atingir patamares maiores na Copa do Brasil. Quem não quer ganhar a premiação total da Copa do Brasil? É praticamente um orçamento de meia temporada, né? E uma outra coisa interessante, que a gente já está cansado de falar a respeito disso, e não adianta, porque não tem desculpa, né? A desculpa de falar que o Pacaembu vai colocar 40 mil, aqui na Vila coloca 15 mil. Só que os 40 mil tem despesa, Pacaembu. Perfeito. Tem despesa de aluguel, tem despesa de funcionários que vão para lá, né? Porque você tem que montar todo isso. O Pacaembu é maior, bilheterias tem muito mais gente trabalhando, segurança vai muito mais gente, enfim. Os gastos para se fazer um jogo no Pacaembu é muito caro. E aí não compensa, às vezes, você fazer o jogo lá com relação à Vila. E outra coisa, a premiação que a Copa do Brasil dá agora são quase 3,5 milhões. O vencedor hoje ganha, passando para a próxima fase. Você já tem que pensar no custo-benefício. Tem que pensar assim, falar, caramba, eu vou jogar uma classificação, colocar em risco, às vezes, até a classificação. Pode até falar, não, o Pacaembu é um campo que nem ele falou. O Santos tem que jogar em qualquer lugar tem que ganhar. Não é assim. Futebol não é mais assim. Antigamente, sim, você pegava o time do Pelé e companhia, você colocava em qualquer lugar do planeta. Aí você sabia que o bicho, no final do jogo, estava seguro. Só que hoje não é mais assim. Hoje o fator campo, às vezes, ajuda e muito a classificação de uma equipe. E a Vila Belmiro sempre foi um fator principal para o Santos buscar grandes resultados. Mas, infelizmente, o presidente não pensa assim. Fala você, Alessandro. Eu sou suspeito para falar, porque eu sempre defendi a Vila Belmiro, sempre acho que o Santos é de Santos, o Santos é da cidade de Santos, o Santos é daqui, tem que fortalecer o torcedor daqui, o Santos tem tudo para... Aliás, se tivesse essa consciência de realmente fazer com que a cidade de Santos se envolvesse mais com o time, né, porque hoje não se envolve mais, antigamente se envolvia, hoje não se envolve mais, seria ainda mais forte do que né? E acho que hoje, um jogo complicado, que o Santos optou em jogar no Pacaembu, vai ter o apoio da sua torcida em São Paulo, vai conseguir a classificação, tenho certeza disso, que o Santos consegue a classificação hoje contra o Atlético Mineiro, pela força que tem o time, pela força do São Paulo e pelo momento que vive o Atlético Mineiro também, mas que, no meu modo de entender, na Vila Belmiro seria mais fácil o objetivo. Olha, o Diego Pituca não jogou a partida contra o Ceará, estava suspenso. E hoje deve ser titularíssimo, né? Ele fala sobre o confronto com o Galo. Vamos ouvir o que falou o bom Diego Pituca. Olha, eu acho que vai ser um jogo aberto, né? Igual foi lá em BH. Acho que quem errar menos vai sair classificado. Espero que seja o Santos, né? Mas então é isso, a gente tem que estar 100%, tem que estar ligado que a equipe do Atlético é muito forte. Olha, a gente ficou triste, né? Nas duas eliminações que a gente teve, ainda mais pro Corinthians, como que o jogo que foi, né? Mas a gente está focado agora, a gente lógico que é dar alegria pro torcedor, mas sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né? Espero que eles compareçam aí em peso para nos apoiar. E se Deus quiser, a gente possa estar numa noite feliz aí e possamos dar essa classificação para eles. Olha, eu acho que o Rodrigo faz falta, né? Mas a gente também não pode ficar dependendo totalmente dele, né? A gente não sabe se ele vai jogar, lógico, se ele jogar vai nos ajudar bastante, mas a gente tem que pensar também sem ele, né? Temos uma equipe qualificada, temos jogadores que possam suprir a ausência dele, e quem entrar ali, eu tenho certeza que vai dar o máximo possível para que a gente possa estar saindo classificado. Olha, a gente sabe a força que o Santos tem, né? E com a ajuda do torcedor fica mais fácil, né? Eles nos apoiando nos 90 minutos. Fizemos isso contra o Corinthians, foi uma festa linda lá. Infelizmente a gente não conseguiu sair classificado. Quem ainda não comprou o ingresso aí, que compre, né? Que nos ajude aí a
classificar. Ô Pituca, a gente estava falando naquela hora sobre os 2 confrontos de Santos e Atlético. Eu queria que você falasse um pouco dessa proposta ofensiva. Como é que é atuar com 2 equipes que buscam esse ataque, esse volume ofensivo o tempo todo? Olha, igual eu falei, vai ser um jogo aberto, né? Porque as 2 equipes buscam o jogo, né? Então acho que, igual eu falei, quem errar menos vai sair classificado. Tomara que seja o Santos, né? Que saia classificado, a gente possa dar dando essa alegria aí. Pituca, boa tarde. Numa resposta anterior, você falou que a torcida tem que ir, quem não comprou, que compra ingresso. Como é que você, como um cara que gosta de arquibancada, que a gente já viu em jogo da Portuguesa Santista, vê o preço do ingresso para essa decisão? O Santos aumentou bastante, a arquibancada está R$ 90. Você que já frequentou a arquibancada, como é que você vê? E se você acha que se o estádio não estiver lotado, a razão vai ser o preço? Olha, é complicado falar isso, né? Acho que tem tudo uma coisa por trás, né? Para estar esse preço do ingresso, mas é lógico que a gente sabe a situação do Brasil, como é que tá, né? E é complicado dar R$ 90, mas faça aí o apelo à torcida, né? Que faça esse esforcinho aí, que possa estar nos ajudando. Carlito, Pituca acha que vai ser um jogo aberto. Na cabeça dele vai ser que nem aqueles videogames. Toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá. É assim que vai ser o jogo? Eu não acredito que seja aberto. O Santos vai atacar, como é de praxe do Santos, atacar. E o Atlético vai procurar explorar as falhas que o Santos tem. E o Santos é um time que tem jogado bem, mas não é uma perfeição. Você sabe que quando o Santos é atacado, principalmente pelos lados que o Santos se expõe. Quem ataca se expõe. E eu tenho certeza que o técnico do Atlético vai procurar explorar essas situações que o Santos proporciona aos adversários. Agora, qual seria a melhor escalação para o jogo de hoje, né? Porque o Atlético, ele tem uma equipe forte no ataque. Você tem um centroavante inato ali, um homem que tem que ter respeito, tem que ter cuidado nas bolas alçadas, a grande área, quando ele sai para buscar jogo. Você tem o Ricardo Oliveira, você tem o Casares, você tem o Xará, você tem o Luan, que são jogadores rápidos e jogadores que envolvem, às vezes, a defesa adversária. De que maneira o Santos hoje tem que entrar em campo? Qual a melhor formação hoje? Com 3 zagueiros, para liberar os 2 laterais, o Jorge e o Vitor Ferraz? A possibilidade de jogar com 3 homens no meio campo? Jogar com o Gianluca, jogar com o Pituca e o Jean Mota? E o ataque? Lá em Minas ele jogou com 3 zagueiros. Sim. E saiu de lá com 0-0. Isso. E aí, para você, Carlito, qual a melhor receita hoje? Não, eu não tenho assim uma receita do bolo, até porque eu não acompanho o dia a dia do Santos, os treinamentos. Tenho visto jogos, e os últimos jogos do Santos eu nem vi, porque eu também não estava aqui, estava fora, não tive a oportunidade de acompanhar. Mas isso depende muito do treinamento, do dia a dia, aquilo que o treinador tem como opção, as convicções que ele tem para a armação de um time que possa dar a vitória ao Santos. Aí eu não tenho condições de opinar com relação a esquema tático. Cada treinador tem a sua convicção, todo treinador tem esse tipo de situação. Ele deve ter na sua cabeça uma maneira correta de poder enfrentar o Atlético e conseguir a vitória e a classificação para a próxima fase. Por setores, Alessandro, aonde o Santos é mais forte que o Atlético? Por exemplo, a defesa é mais forte que a do Galo? O Galo contratou o zagueiro que era do Botafogo, né? O Igor Rabelo. O Igor Rabelo. Tem o Hever. Tem o Hever. Joga os 2 hoje. Tem um ótimo goleiro, que é o Vitor, né? Que também tem uma estrela, né? Tem o lateral esquerdo, Fábio Santos, que é muito experiente. Né? Não jogou lá. Logo comecinho saiu. Se machucou. Então, Patrick deve ser o lateral direito. Patrick, que é um bom... O time do Atlético é um baita time. É um baita time. Eu acho que o meio campo do Santos é mais forte que o dele? Eu acho que o Santos tem uma diferença do Atlético. O elenco do Atlético é melhor do que o Santos e o Santos tem uma peça no banco que é melhor do que a do Atlético. É isso. Qual é a peça? O Sampaoli. É quem pensa, né, nesse time do Santos. A gente tem que falar o que é a real. Tirando o Carlos Sanches, que é um excelente jogador no meio campo, não tem nenhum outro jogador do Santos que, posição por posição, seja melhor do que o Atlético Mineiro. Tirando o Carlos Sanches, na minha opinião, batendo jogador com jogador, elenco do Atlético Mineiro é muito melhor que o do Santos. Só que tem uma peça no banco que, se tivesse do lado de lá do Atlético Mineiro, a gente estaria falando assim que o Santos estaria eliminado hoje. Agora, com essa peça no banco do Santos, mesmo o Santos tendo um elenco mais fraco, na minha opinião, do que o do Atlético Mineiro, a vantagem hoje é do Santos e o Santos passa pelo Atlético Mineiro. Qual seria o ataque ideal do Santos hoje? Marinho? Você entraria já com todo mundo? Ah, sim. Se pode usar, usa, né? Se você tem à sua disposição, você tem que colocar o que tem de melhor. Agora, eu acho que ele não deve entrar, não sei, acho que ele não vai entrar com o Marinho, não. Ele vai deixar o Marinho pro segundo tempo. Para você, Carlito, já sairia direto com o Marinho?
Marinho, Sacha, sei lá o que ele vai escalar no jogo de hoje. Como eu te falei, não tenho a ideia. Cada dia é uma surpresa. Cada dia é uma surpresa. A gente não sabe que existe... Você imagina um Santos de uma forma, quando vai assistir o jogo ele entra de outra. Aí, de repente, aquela peça, jogadores até que às vezes estão muito tempo sem jogar, entra jogando, aí, de repente, a pessoa faz a mudança, reconhece no final do jogo que errou ali, mas acertou depois. Não dá para entender. Eu vou te dizer uma coisa, eu trabalho há 37 anos no futebol. Não tente entender a cabeça do treinador. É difícil. A cabeça do treinador é completamente diferenciada de tudo que a gente pensa. E eu trabalho ao lado deles. Não tenta entender que eles têm aquelas convicções. São apenas 37 anos de experiência no futebol. O Carlitos falou, não tenta entender o que pensa o treinador. Não tem. Ainda mais o Sampaoli, que não é de repetir time. Impressionante. Cada time, cada jogo é um time diferente. Então eu não sei qual será a surpresa desta noite no Pacaembu. Guido, e eu trabalhei com grandes treinadores. Cara que dirigiu a seleção brasileira, cara que foi campeão, multicampeão no Brasil, treinadores dos mais variados tipos e condições. E eu não entendi a cabeça deles. Guido, você fala desse duelo do meio de campo e o time ideal para hoje à noite, após ouvir aí alguém que pode ser um peso, se ele jogar bem, ele pode envenenar o Santos hoje. É o Elias, experiente jogador do meio campo do Galo. Vamos lá, o que falou Elias. Não, acho que para passar a gente tem que vencer, como você falou, né? Ou para uma disputa de pênalti. Só que a gente vai lá para buscar uma vitória, para jogar de igual para igual, independente se eles estão jogando em casa ou não. Acho que o Atlético tem que se impor. Claro, vai ter que respeitar o Santos. A gente respeita marcando forte. Quando tiver que marcar bloco baixo, a gente vai marcar. Quando tiver que subir a pressão, a gente vai subir. Mas o mais importante é o que a gente vai fazer com a bola. Acho que isso é mais importante. Tem que ter personalidade para poder passar, para poder classificar. Tem que jogar bem como a gente jogou contra o CSA. Acho que você falou tudo. Acho que é confiante, né? A equipe vem confiante, vem de grandes jogos. Fez um grande jogo contra o Flamengo, classificou na Sul-Americana. Né? Foi agora contra o CSA, acho que a melhor partida que a gente fez com o Rodrigo, independente da fragilidade do adversário, mas a equipe se portou muito bem. Então vem numa crescente muito boa. Acho que é continuar assim, né? Colocar tudo que a gente vem praticando aí nesse jogo, que é um jogo decisivo, muito importante. E temos tudo para fazer um grande jogo. Acho que o elenco é bom. Claro que a gente quer sempre estar com grandes jogadores ainda mais no elenco para compartilhar a responsabilidade. Só que todo mundo vem entrando, vem dando conta do recado, vem ajudando. Né? A classificação da Sul-Americana passou pela aquela equipe, teoricamente, a reserva, que fez um grande jogo lá, perdeu de 1-0, mas fez um grande jogo lá, estava assistindo. Então, todo mundo que vem trabalhando, vem treinando sério, e quando tem a oportunidade, está fazendo por merecer. Acho que ontem, né, foi tema da palestra do Rodrigo, isso, né? Ele mostrou os números. E nossa equipe fez apenas 2 faltas nesse último jogo, só que a gente teve um número de ações para roubar a bola, né? Um número defensivo assim, muito o dobro da equipe do CSA. E a gente teve a posse maior. Então quer dizer que a nossa equipe está muito compacta, né? Quando já perde a bola, a gente já quer retomar o mais rápido possível. A gente vem conseguindo fazer isso, tem que se manter assim. Eu acho que você pode crescer sim o número de faltas, ainda mais jogando contra um Santos fora de casa, que é uma equipe muito rápida, você tem que utilizar desse fator. Só que acho que a compactação está ajudando muito a gente a retomar a bola o mais rápido possível. Muito bem, tá aí o Elias, bom jogador do Galo, né? E o Guido Bortolomazzi agora fechando esse primeiro bloco, falando mais a respeito do jogo de logo mais no Pacaembu. Guido. Porque a gente está vivendo aqui, a gente está tentando buscar algumas informações com relação à possibilidade do time que entra em campo, né? É muito bem provável, mas muito bem provável de que os 3 zagueiros vão entrar. Lucas Veríssimo, o Aguilar e o Gustavo Henrique. A zaga vai ser essa daí. No comando de ataque, é bem provável que o Oribe comece jogando. Porque foi contratado para ser titular e pediram um centroavante e ele deve ser o titular. Agora, como vai ser essa formação do meio-campo? Porque ele tem o Gianluca, que vem jogando muito bem, dificilmente deve sair do time. A volta do Pituca, que cumpriu suspensão. Você tem o Carlos Sanches, que voltou a jogar bem. E você tem o Jean Mota, que precisa de homem para armar o meio-campo. Aí você já vê, são 4 aqui, como é que você vai montar esse meio-campo aqui? Quem que sai daqui? Quem sai desse meio-campo
para você ter 2 atacantes? Como ele não tem o Rodrigo, aí ele não tem problema com o Jean Mota. Não é o problema do Jean Mota. Ele pode entrar com o Sacha e com o Uribe, por exemplo. Ou ele entra com outro jogador por ali. Ele joga com 2 atacantes. 2 atacantes. E vai jogar com 4 no meio de campo. E, na minha opinião, não joga com Até agora a CBF não respondeu ainda o ofício, né? Não vai jogar. Não joga. Não, ele tem até as 23 horas de hoje para responder. Vai ter que responder. Foi um ofício do STJD pedindo 48 horas para a CBF responder se foi desconvocado ou não foi desconvocado. Porque a partir daí o STJD pode julgar a liminar, pode dar, conceder ou não a liminar. Mas a CBF até agora não respondeu ainda o ofício. Não, o presidente já disse que os 2 não estão desconvocados. Não, oficialmente o Santos entrou com um pedido no STJD de uma liminar para poder ter o Rodrigo em campo hoje. Mas o STJD mandou um ofício para a CBF, dando 48 horas para a CBF se pronunciar oficialmente se os 2 estavam desconvocados ou não. E a partir daí, ele poderia conceder ou não a liminar para o Rodrigo entrar em campo. Até o presente momento, a CBF não respondeu oficialmente se está desconvocado ou não. É essa. Se a CBF agora à tarde responder, não está desconvocado, aí o STJD vai conceder a liminar ou não. Ou se ela falar está desconvocado, ele pode entrar em campo. Mas a CBF ainda não se pronunciou e tem até as 23 horas de hoje para se pronunciar. É mais um caso absurdo, né, Carlito? É uma coisa assim que é abominável isso daí. Um clube de futebol ficar na mercê, olha, o papel vai chegar, não vai chegar, conta com o cara, não conta com o jogador. Isso é uma coisa deplorável, né? O futebol brasileiro acontece isso sempre, né? A falta de organização nossa, principalmente os clubes têm que ter maior visibilidade com relação a isso. O jogador está convocado, já está sabendo que o jogador vai ser convocado, tenta pedir uma liberação antes, mas a gente não entende a cabeça dos dirigentes. Hoje em dia tudo é muito complicado, né? Bom, é como o Guido falou, né? A armação vai de 4 no meio de campo. Se for 4 no meio de campo, ele joga com 3 zagueiros, aí já são 7. São 2 alas, 9. O goleiro 10. Aí joga só com um atacante. Não vai, ele vai jogar com 2. Alguém vai sair desse meio campo. Ou alguém vai sair da defesa. Alguém sai do meio campo. Ou ele tira o Sanches, ou ele tira o Jean Mota, ou ele tira o Pituca. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu acho que vai sobrar para o Sanches. E ele vai jogar com o Gianluca, com o Pituca e com o Jean Mota. Aí no ataque com 2 atacantes. Ele vai tirar o melhor jogador do meio campo dele. Não, mas ele muda a cabeça. A cabeça do São Paulo é maluquinho, pô. Ele é maluquinho. Aí ele vai tirar o melhor jogador do time dele, que é o Sanches. Tá, e agora? Ele tem que pensar no ataque. Ele tem que, primeiro, ele não vai abrir mão dos 3 zagueiros. Tanto é que no jogo com o Ceará, ele jogou com 3 zagueiros, não tendo um zagueiro de ofício. Ele colocou um zagueiro ali para fechar o lateral. Para fazer a zaga. Fazer o terceiro homem, o Jorge. Por quê? Porque ele já estava pensando em jogar com os 3 e não mudar o esquema tático. Esse jogo ele vai entrar com os 3. Lucas Veríssimo, Aguilar e o Gustavo Henrique. Bom, daqui a pouco a gente continua essa discussão aí. Eu, na minha opinião, acho que ele entra com 2 zagueiros só, hoje à noite, no Pacaembu. E o palpite desse jogo vale um par de convites para você saborear o melhor rodízio da Baixada na churrascaria Ponto dos Motoristas. Você não conhece ainda? Eu vou mostrar na tela aí para você. São 50 anos de tradição, hein? É uma casa maravilhosa. E tem novidade. O Dia dos Namorados vai ter um jantar romântico. Sabe aquela luz de vela, música ao vivo? Só que não é por reserva por telefone, não. Você tem que ir lá, comprar o seu convite já antecipadamente e aí vai ter a garantia da sua reserva de mesa. Então é a grande novidade, na quarta-feira que vem Dia dos Namorados, você saborear o melhor rodízio numa noite romântica, lá na churrascaria Ponto dos Motoristas, em Praia Grande. Vale um par de convites para quem acertar o resultado Santos e Atlético Mineiro. Entre no Facebook do Baixada Esportes TV, coloque o seu nome, bairro, um telefone para contato e o palpite do jogo. Se houver mais de um acertador, faremos um sorteio ao vivo aqui. Uma paradinha e no próximo bloco mais sobre Santos e Atlético Mineiro. Segura aí. Olha aqui a Top Center. Deu problema no celular, não se preocupa não, traga aqui na Top Center. São especializados em qualquer tipo de celular, iPhone e iPad. E muita gente pergunta, Edson, onde é que eles ficam? Ficam aqui na Rua Oswaldo Cruz, gente. A Rua Oswaldo Cruz há 10 anos, ao lado da porta principal da Unisanta. E para você que trabalha, fala, puxa vida, sábado tem que levar... Olha o horário de atendimento deles. De segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite.
Fica aqui ao lado da porta principal da Unisanta, onde entram os alunos aqui na Rua Oswaldo Cruz. Então, qualquer que seja a marca do seu celular, pode trazer. Eles arrumam na hora, na frente do cliente, e você pode pagar com cartão de crédito também. Tem todo tipo de acessório que você precisar. Películas, bateria, o que você precisar. Não é à toa que eles são realmente top quando o assunto é conserto de celular. Tá vendo à direita no vídeo? A entrada dos alunos da Unisanta. À esquerda, a loja Top Center. São duas informações. Vamos lá, Guido. Primeiro, Felipe Cardoso. Jogador que foi contratado junto à Ponte Preta, quando o Cuca pediu para ser o centroavante do Santos. Teve algumas oportunidades, para alguns não jogou bem, para outros jogou e não teve a sequência. Agora o Sampaoli disse que não iria utilizá-lo e ia colocá-lo no time sub-20. O jogador não aceitou, o empresário dele achou que era uma afronta, porque ele era titular da Ponte, jogava no time principal, veio para o Santos para brigar por uma titularidade, aí a diretoria pegou, ou o São Paulo pegou e colocou ele de lado. O que aconteceu? Afastaram o Felipe Cardoso. Jobson foi contratado para brigar por titularidade no meio-campo do time do Santos. São Paulo agora disse que ele vai trabalhar um pouco mais na equipe sub-20, até para pegar ritmo de jogo. Isso está acontecendo hoje no Santos. Vamos ver o que vai acontecer com o tal do Felipe Cardoso, que foi contratado pelo Cuca. O Santos pagou 3 milhões de reais no atleta. Carlito, em 2010, você estava onde? Em 2010 estava na seleção do Catar. Seleção do Catar, né? Isso. Provavelmente você não viu o Santos e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil aqui na Vila, né? Não. Atlético Mineiro comandado pelo Vanderlei Luxemburgo. Não vi. O Santos por Dorival Júnior. Vamos matar um pouquinho essa saudade aí, ó. Foi 3-1 pro Peixe. Você lembra bem desse jogo aí, Guido? Lembro, foi um baita de um jogo a Vila cheia, aquela motivação do torcedor. E aí, ó, primeiro gol aí, cruzamento dele. Vamos relembrar um pouquinho a escalação? E André Cajarana. O Robinho tinha voltado, né, do Manchester City. Felipe era o goleiro. Felipe era o goleiro. Pará, lateral direito. Pará, que tá no Flamengo hoje. Durval e do Dracena. E o Léo. O Léo. O Alexandre a banco. Arouca. Wesley. Tá difícil, hein? Paulo Henrique Ganso. Neymar Robinho depois, e André Cajarana. Depois o Zé Love, Robinho, André, depois o Marquinhos. Isso aí. Esse era o time que fez um barulho danado, que foi campeão da Copa do Brasil esse ano, que levou depois o time para a Libertadores e acabou sendo campeão da Libertadores. E para você ver só como é que é o futebol, naquela oportunidade... Nesse jogo estava Guido Bortolomazzi atrás desse gol. Estava atrás do gol. E Alessandro Bortolomazzi atrás do outro gol. Transmissão da Hits FM. Nesse campeonato, você vê só como é que é, uma curiosidade, né? O Santos embalado com um time de molecada, o time voando baixo, pegou um Vitória da Bahia, que se não fosse o gol salvador do Edu Dracena, de cabeça, o Santos perdia o título. Ganhou de 2-1 na Vila, do Vitória, foi para lá jogar com o Vitória lá, foi um jogo monstro, entendeu? E aí o Santos foi campeão lá dentro com o gol do Edu Dracena. Foi um campeonato louco, foi o primeiro título da Copa do Brasil que o Santos conquistou. O Santos não tinha a Copa do Brasil. E o Vanderlei ficou muito chateado nesse dia, porque os jogadores gritavam: Vanderlei, a sua hora vai chegar, comandada pelo Robinho. E aí o Vanderlei deu uma frase, uma declaração, que eu nem gostaria de falar isso, porque cabeça quente, né? Ele falou: isso é um desrespeito à minha pessoa, por tudo que eu fiz pelo Santos. Eu nunca mais vou trabalhar no Santos na minha vida depois disso. Falou isso o Vanderlei. Mas é claro, de cabeça quente. Nunca mais é muito tempo, né? Não é? Mas tomara que temos tanta emoção como hoje, né? Hoje à noite, como esse jogo em 2010, Carlito. Seria bom ver um jogo de qualidade. O torcedor quer ver qualidade, quer ver e o Atlético? Jogo jogado. E é importante que a qualidade prevaleça e o torcedor consiga ver um jogo de bastante gols, favorável ao Santos, naturalmente. Nós estamos falando esse do Atlético Santos. Aí era Aranha, Carlos Roberto, Werley, está no Vasco hoje. Trabalhou conosco aqui. Jairo Campos e o Júnior, que foi do Palmeiras. Zé Luiz, Fabiano, o genro do Vanderlei. Correia, que era do Palmeiras. E o Ricardinho. Muriqui e Diego Tardelli. Era feio esse time do Atlético. Opa. Era feio de dói. Feio.
Agora hoje eu acredito num jogo muito aberto hoje. Não sei porquê. Eu acho que o jogo vai ser aberto, o jogo vai ser pra cima. Vai ser um jogo de muitas oportunidades. E se essas oportunidades forem convertidas, pode ser um jogo de muitos gols, né? Porque, por exemplo, nós tivemos um jogo na Copa do Brasil nessa semana, onde nós tivemos um jogo de muitas oportunidades, mas poucas foram convertidas. E o jogo acabou 1-0, que foi Flamengo e Corinthians. Mas foi um jogo de muitas oportunidades, né? Poderia ter entrado facilmente 3 a 4 bolas para cada lado ali, né? O Flamengo um pouquinho menos, mas o Corinthians teve chances claras e poderia acontecer. Agora, hoje também pode acontecer isso, um jogo de muitas oportunidades e a bola entrar. E se a bola entrar, vai ser um jogo de muitos gols. Já que você falou em Flamengo, o Carlito uma vez esteve aqui no Baixado Esporte e falou assim, Edson, sabe qual é o time que nunca tem sossego com a torcida? É o Flamengo. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. O Flamengo ganha 10 jogos. Aí empata com o Fluminense, um grande clássico. Os caras vão lá e picham o muro. Eu falei, pô, é exagero, Carlito. Ele falou, não. E é uma verdade. Aquilo está sempre em ebulição. Agora eu queria que você falasse do treinador, está chegando um português para comandar o Flamengo, o maior time de massa do país. O brasileiro tem mania de valorizar tudo que é de fora, né? E agora o Jorge de Jesus, que eu conheço, trabalhei um período em Portugal, ele treinava o Belenenses. Ele vai para o Benfica. Em Portugal se sabe que o campeão ou é o Benfica ou é o Porto. Ou o Porto ou o Benfica e uma vez ou outra o Sporting. Fura fila. Fura a fila. Ele sai do Benfica, vai para o Sport, não conseguiu nada, foi para o Al Hilal da Arábia Saudita. Quando ele vem do Al Hilal, ele ia aqui para nós é Pirâmides, mas em inglês é Pyramids, onde esteve Valentim, lá, Alberto Valentim. Surgiu o Flamengo. A grande mídia nacional já põe o treinador como um top de linha da Europa. Ele não é um mau treinador, mas não é esse top. E ele vai ter que se acostumar com a pressão que é o Flamengo. Eu digo isso por experiência própria de ter vivido um período lá dentro. É difícil. Talvez na minha carreira tenha sido o clube mais difícil que eu trabalhei, porque as pressões que existem dentro do Clube da Gávea é uma coisa impressionante. O Carlito trabalhou na seleção do Catar. Sim. E nós vamos falar a respeito do jogo Brasil, de ontem. O que representou aquele amistoso. E a Copa vai ser lá, né? Energia solar não é coisa do futuro, é coisa do presente. Então, coloque energia solar no seu condomínio, na sua empresa, no seu estabelecimento comercial. Mova Solar é uma empresa de Santos, há 10 anos atuando nesse ramo. Você pode ligar, fazer um orçamento sem compromisso. Você vai ver como é que é importante. Por quê? Porque barateia o custo da sua energia elétrica. Você vai pagar muito mais barato colocando energia solar. Dá uma ligadinha, marque lá um cafezinho e peça um orçamento sem compromisso. 3221-4496. Mova Solar. Energia solar é economia na sua conta de luz. É rápido, eu volto já já. Está valendo! A Chevrolet abriu as portas com a seleção de ofertas Chevrolet. Você está convocado para fazer o melhor negócio da sua vida. Tem Onix 2019 com preço de 2017. Confira comigo no replay. Tem Onix 2019 com preço de 2017. Tabela FIP na troca do seu usado. E ainda tem taxa zero para toda a linha. É da Chevrolet. Corra até uma concessionária Chevrolet. Muito bem, um abraço meu amigo Júnior, seu Maneco lá no Luanda Supermercados, acompanhando aqui o nosso Baixado Esporte. Obrigado a todos aí pelo carinho e torcendo pelo peixe hoje no Pacaembu. Eu vou mostrar, antes do Carlito falar de Brasil e Catar, o golaço do João Pedro ontem de bicicleta, né? Jovem valor do Fluminense, que já está vendido, em nome do Blanco Pneus. Blanco Pneus é o melhor preço em pneus da Baixada, não tem para ninguém. Vai trocar o pneu do carro? Vai no Blanco. E não é só pneus, hein? A melhor revisão automotiva para o seu carro. O Blanco tem 2 lojas ali no Antônio Merique. O pneu Aro 15, a partir de R$ 229. Repito, a partir de R$ 229. E o Aro 16, a partir de R$ 249. Não tem para ninguém. Antônio Merique 551 e 456. Pneu barato é aqui. Blanco Pneus. Golaço do menino João Pedro. Esse é mais um talento que está indo embora, né, meu caro Carlito? Hoje em dia, os jogadores de qualidade jovens têm sido captados, até comprados pelas equipes europeias.
Isso é ruim para o futebol brasileiro, que vai perdendo a sua essência e sua característica. E o Infantino ontem, depois da sua reeleição, né, como presidente da FIFA, acabou fazendo essa declaração, né, dizendo dos jovens talentos brasileiros que o Brasil não está sabendo explorar o futebol, está deixando os talentos irem muito jovens para a Europa e isso perde a qualidade, perde a marca dos clubes. Né? Ele falou a respeito disso, ele foi claro, os clubes têm que saber explorar a sua marca, explorar mais os jogadores, deixar os jogadores fazerem um pouco mais de história para que tenha rendimento com isso. Não simplesmente fazer como, aí ele citou, como está fazendo o Fluminense, o Santos, o Flamengo, ele citou os clubes que estão vendendo rapidamente os seus talentos para o futebol europeu. E ele tem razão, né? Ele tem razão, os clubes... Eles não se atentaram que se de repente eles conseguirem segurar um jovem desse 2, 3, 4 anos na equipe, além de eles faturarem mais na venda no futuro, vão faturar com marca, vão faturar com venda de camisa, vão faturar com campeonatos que vão disputar. É isso. Eu estava falando com o Edson a respeito dessas cobranças de penalidades. Hoje o jogador, quando você vai enfrentar determinadas equipes, você vê o goleiro, você tem muito mais respeito na batida. Você tem que tomar todo o cuidado para tentar tirar o máximo para fazer o gol. Não bastasse isso ontem, o Fábio, você viu o gol que ele segurou agora, foi o penúltimo pênalti. Pô, ele saiu 1 metro na frente. Não, mas já está usando a nova regra, né? Não pode se mexer. Já está usando a nova regra, é um pé na linha e o outro na frente. Não pode se mexer. Então, a nova regra, você permite que fique com um pé na frente na linha e o outro na frente. Ele não pode se mexer antes da bola partir. Mas ele tá com o pé na frente, na hora que o cara bate, ele vai pra frente. Não, tá errado. Tem que voltar o pênalti. Meu Deus do céu, o Brasil já está utilizando a nova regra da FIFA. O goleiro na defesa de pênalti, ele tem que manter apenas um pé na linha. Mas você não tá entendendo o que eu tô falando. O pé na linha e o pé na frente, isso tá valendo. O que não tá valendo é o cara sair pra frente, se adiantar, rapaz. Olha lá, olha como é que ele sai. Ele sai em todas as bolas assim, entendeu? Ele sai 1 metro na frente do atacante, sendo do atacante bater a bola. E o árbitro ontem, olha lá. Você vê aí que o Ganso chutou na trave. Aliás, um alto índice de perda de penalidades. Eu não quero deixar que o Arito comente o Catar. Mas, rapidamente, se tiver pênalti hoje, que estamos melhor servidos de goleiro do que o Galo, o Vitor de um lado e o Everson de outro? O Vitor eu conheço bem, né? Que a gente já teve oportunidade de defrontar. O do Santos eu vi pela equipe anterior que ele atuou. Eu não sei da capacidade dele com relação à defesa de pênalti. Mas são opções que o técnico tomou de colocá-lo. Espero que ele tenha essa característica de defender pênalti. Pela estatística e pelos dados, o Everson é mais catador de pênalti do que o Vanderlei. Pelo menos os dados que o Everson teve lá no Ceará. O Ceará teve, acho que foi 20 e poucos pênaltis, ele pegou mais da metade, pegou uma quantidade monstro de pênaltis. Mas o jogo não vai para os pênaltis hoje. Tomara. Calito, para fechar o programa, Brasil e Catar. Você trabalhou no Catar, próxima Copa do Mundo vai ser lá. O Catar hoje em dia tem um trabalho de captação. Hoje em dia não, já vem desde a época que eu estava lá, desde 2008. Tem a Aspire, que é um centro de treinamento altamente moderno. Ele traz garotos, principalmente da África, e cria os garotos, procura treiná-los e depois dá naturalização a esses garotos para que eles joguem na seleção. Eles são distribuídos nos clubes depois de alguns períodos. Hoje todos os jogadores jogam na Liga. A Liga não é forte, é uma Liga fraca. Aliás, caiu muito de rendimento e eles têm mantido. Conseguiram o título da África, da Ásia. Foi campeão da Ásia, coisa inédita. Pegaram um período onde as equipes da Ásia estavam entre safra, conseguiram o título e agora estão procurando se manter para fazer uma equipe que possa, pelo menos, classificar para a segunda fase da Copa do Mundo. Legal. Calito, muito obrigado pela sua presença aqui. Deixe o seu palpite para Santos e Atlético Mineiro. Olha, eu não tenho, assim, dizer um palpite que eu não gosto muito dessas coisas. Eu espero que o Santos vença, que a torcida do Santos merece que o Santos prossiga na Copa do Brasil, mas será um jogo muito difícil. Legal. Obrigado, Calito. Um abraço, é sempre um prazer estar com vocês. Alessandro, seu palpite para o jogo? 3-2 para o Santos. Nossa. Emoção, hein? Adrenalina, hein? Muitos gols, 3-2 para o Santos. E eu quero aqui dizer que no Brasil as coisas acontecem e que toda essa história do Neymar, o cara que vai ser mais prejudicado é um cara do bem, um cara gente boa chamado Mauro Naves, que ontem foi afastado da Rede Globo
por conta do pai do Neymar ter falado que ele que forneceu o telefone para o advogado. Ou seja, o cara pediu o telefone, eu dei o telefone, e aí agora eu tô afastado das minhas funções de repórter por conta disso. Ou seja, a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Um abraço, seleção. Guido, palpite Santos e Atlético. Tem sempre a história do outro lado, né? Vamos lá. Não adianta. O Mauro Nomes errou, queria exclusividade, foi burro. Detalhe é o seguinte, Everson, se prepara para os pênaltis hoje que a tampa da panela vai subir. Um abraço. Pronto, mais adrenalina. Gente, obrigado. Tchau, tchau.